Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mês de hoje que a gente quer trazer um tema bastante interessante, né? Mês de maio, mês de Maria e é também o mês das mães. A gente quer nesse dia de hoje refletir, a gente quer conversar sobre este ser mãe, né? E a gente se questiona aqui no canal, a gente se questiona ao longo desse mês o que é uma mãe, né? Antes de mais nada, eu peço que você já compartilhe aí o nosso conteúdo, nos ajude a evangelizar. É muito fácil, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Nós postamos vídeos semanais aqui. E aí compartilhe, né? Tem o botãozinho aí de compartilhar, você manda um link para as outras pessoas. Mande esse link aí pelo menos para 3 pessoas, e nos ajude a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas, para que a palavra de Deus, para que a verdade chegue até as pessoas. Pois bem, é um mês, né, bastante especial, Dia das Mães, é um tempo muito fraterno, é um tempo muito bom, né? E ter mãe, né, a figura da mãe, ela é muito importante na nossa vida, e ter mãe é algo muito maravilhoso, é algo muito especial. E a gente quer refletir um pouco sobre isso, né? A palavra mãe, ela vem de mater, como a gente sabe do latim, aí por definição, né, aquela que é ou desempenha a função de mãe da mulher que gerou, deu à luz e criou seus filhos, genitora. Pois bem, a gente vai fazer a análise aqui do que é uma mãe nas 3 esferas, né, que nós podemos entender, né? A esfera biológica, né, a mãe como progenitora, como aquela que gera, que doa os seus genes. A mãe no sentido materno, afetivo, aquela que dá carinho, que dá amor, que dá proteção. E ascendemos, então, a análise, né, da maternidade espiritual, que não é necessariamente biológica, mas que desempenha um papel extremamente importante também na nossa vida, né, nos ajudando aí a nos gerar para Jesus. Pois bem, trabalhando então no sentido biológico, quando a gente vai analisar, né, a mãe ela é uma mulher necessariamente, e aí ela vai gerar a criança em seu ventre. Daí a gente já começa a ter algumas questões bastante importantes, bastante interessantes aqui. Pois bem, a primeira coisa é que se nós formos estudar a biologia, se formos ver como funciona o corpo da mulher durante este período de gestação, a gente vai perceber que a mulher se doa de uma maneira muito grande, né, para este feto, para essa criança. O corpo da mulher, durante a gestação, ele vai se preparando para gerar, para se doar, para se entregar. Dando um exemplo muito simples, sem querer entrar em questões médicas aqui, mas há alguns detalhes muito importantes que a gente percebe que a raiz da maternidade é justamente doação. Um dos pontos mais importantes, dos pés aí, né, dos suportes, das vigas de sustentação do que é verdadeiramente uma mãe, é a doação. Por exemplo, nós podemos perceber que as mulheres que multíparas, aquelas que geraram muitos filhos, elas muitas vezes, isso é um fator de risco, né? A multiparidade, ter gerado muitos filhos, é um fator de risco para osteoporose. É muito comum que a mulher tenha tido 8, 9, 10 filhos, principalmente antigamente. Hoje em dia, felizmente, as pessoas não têm mais tantos filhos assim, mas ela tem aí, né, gera muitas vezes osteoporose, porque a mulher, quando ela gera, ela vai doar todo o osso daquela criança, provém da mulher, não provém do homem, né? Vai provir da mulher. E muitas vezes nesse processo a mulher acaba doando, né? Acaba não, ela doa então o seu cálcio para aquela criança, para que todos os ossos daquela criança sejam então formados. Então a gente pode dizer, né, certamente que a criança é osso do osso da sua mãe. E isso já causa, né, a longo prazo, pode ser até que a multiparidade, né, a mulher ter muitos filhos, pode até causar este, digamos assim, esse fator de risco, talvez até esse dano, né, essa doença que é a osteoporose, por conta disso. E aí é interessante que se a gente
analisar a biologia do corpo da mulher durante a gestação, nós vamos perceber que ela é toda doação. O nosso corpo ele tem, por exemplo, uma preferência, o corpo humano ele tem uma preferência muito grande pela utilização de carboidrato. Mas o corpo da mulher ele se ajusta de maneira que a mulher utiliza outras fontes de energia, como a gordura, né, os ácidos graxos, para doar para a criança o carboidrato. Isso é só um exemplo, né, só mais um exemplo das muitas coisas que acontecem no corpo da mulher para ela doar, para ela se doar para aquela criança. Ela dá, o corpo da mulher, a mulher, ela dá o que ela tem de melhor, de substrato orgânico e inorgânico, né, de nutrição, de nutrientes. O corpo da mulher dá aquilo que ela tem, aquilo que ele tem de melhor para aquela criança. Muitas vezes, talvez até um certo prejuízo, né? Não prejuízo grande, mas até um certo prejuízo para este corpo. Então, aí a gente já vê que só na gestação a mulher já está se doando de uma maneira muito grande para aquela criança e que não teria outra maneira. O próprio cordão umbilical, né? Ele através dele, os nutrientes, enfim, minerais, tudo aquilo que o bebê precisa vai sendo passado através do cordão umbilical. Você não pode cortar o cordão umbilical, senão a criança vai ficar sem receber os nutrientes que ele precisa. Então ele vai se nutrindo a partir daquilo que aquela mãe tem, daquilo que ela come, mas também daquilo que ela tem. Então, o cordão umbilical, ele já tem já simboliza isso, e não só simboliza essa ligação, mas simboliza também essa dependência que essa criança, que esse bebê tem, enquanto ele está sendo gerado, enquanto ele está sendo gestado. A mulher é para a doação, né? A mulher, a mãe, é para se doar, é para se entregar. E aí nós já vemos que no processo de santificação, entendendo então a maternidade, aí digamos aqui a biológica, como um verdadeiro chamado, como uma verdadeira vocação. Talvez a mulher esteja em casa e aí tenha filhos e aí não se sente, por exemplo, profissionalmente tão realizada ou, enfim, outros aspectos da sua vida tão realizada. Ela, o que é da minha vida? Eu não faço nada, eu não tenho... Não, você é mãe. Você é mãe. É doação e muita doação que precisa, né? Como é cansativo, né? Às vezes, você conhecendo uma mãe, você vê como ela, principalmente quando o filho às vezes é muito novo, como ela está sempre cansada, sempre de olheira, sempre fatigada mesmo, né? De como ela precisa se doar. E como eu disse, já começa essa doação doando então seus nutrientes, aquilo que ela tem de melhor. Então aí a gente já vê como é necessária essa entrega. Então, mãe, aquelas que são mães que nos assistem neste momento, reafirme isso neste mês, no seu coração, esse grande chamado, essa grande vocação que o Senhor te deu. O feminismo, muitas vezes, quer desvalorizar a maternidade, quando, na verdade, vocês receberam de Deus uma graça muito grande, que é poder gerar, que é poder se doar e exercer a sua vocação através da doação. Ninguém vive para si mesmo, né? Ninguém pode viver para si mesmo. Nossa vida é para ser doada. A pessoa que vive para si mesma, a vida dela não tem sentido. Ela cai no egoísmo, ela cai numa tristeza muito grande. E isso acaba essa pessoa ela não se santifica, mas ela também é fundamentalmente infeliz, porque ela não se doa, porque ela não se entrega. Então a nossa vocação é para a doação. O sol ele brilha, mas ele não pode brilhar para si mesmo. Ele brilha para iluminar a terra. A nossa vida é de entrega. E nós poderíamos falar, por exemplo, de um sacerdote. O sacerdote ele atende confissão, e aí os pecados são perdoados, mas ele não pode atender a própria confissão. O ministério que ele recebeu não é para ele mesmo, é para o outro, é para se doar, e para se entregar. Então, aí é a nossa vida. Então, se você, mãe, acha que sua vida não tem sentido, pelo contrário. Você está enxergando as coisas de uma maneira deturpada. E antes de mais nada, a principal e a maior vocação, a principal maneira que Deus quer te santificar e te levar para o céu é justamente fazendo essa doação tão grandiosa e tão bonita. E é justamente por isso que o Senhor sempre coloca no coração das mães, também dos pais, mas no coração das mães, um amor tão grande para com esses filhos, porque o nível de doação que essa mãe vai precisar de ter aí ao longo de toda a vida, ele será muito grande. E aí nós precisamos, né, amar profundamente as nossas mães porque elas se doaram. Pensem
pense em você, né, que me assiste neste momento, que nos assiste. Imagina quanto trabalho foi necessário para que você estivesse aqui. Tiveram que te dar banho, tiveram que te dar comida, te alimentar, né? Tiveram que te limpar. Tantas coisas foram sendo feitas, tantas coisas foram necessárias. Alguém teve que parar a vida por causa de você. Alguém teve que diminuir, largar os próprios sonhos, as próprias vontades, para que você estivesse aqui. Alguém se doou, alguém se entregou. E é missão nossa, de cada um de nós, com a sua vida, nos mais variados graus e vocações que nós temos, nos doarmos, nos entregarmos, senão a nossa vida ela é totalmente sem sentido. Então, existem muitas pessoas que não têm um sentido para a própria vida porque entende a vida como um parque de diversões, porque entende a vida como sentir prazer, essa visão hedonista de vida, né? É que toma o coração dessa pessoa, e a pessoa quer viver simplesmente para sentir prazer. Então, se o filho, a pessoa quer viver um grande amor, e aí se casa, e aí depois a relação esfria, no início era bom, depois esfria, ela faz o que ela larga, ainda que tenha filhos. E aí se o filho está dando problema, ela faz o quê? Ela terceiriza a sua maternidade. E aí deixa com a tia, deixa com a avó, ao invés de cuidar efetivamente daquela criança. Né? Quantas mães que não abandonaram? Não estou falando que a mãe não possa ajudar, e a tia não vão ajudar, não, gente. Pelo amor, entendam a minha fala. Mas pessoas que verdadeiramente terceirizam o cuidado da criança. Em que a mãe entrega o filho para a avó e ela some. E ela não cuida da criança, ela não está com a criança, ela não quer saber da criança. Quantas vezes nós vemos isso? A pessoa voltada para um egoísmo tão grande que ela não quer doar a própria vida. Mas a nossa vida, ela é para ser doada. Por primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo doou a sua vida a cada um de nós. Para que nós pudéssemos ser salvos. Para que nós pudéssemos estar aqui falando sobre Ele. E cabe a cada um de nós também doarmos as nossas vidas. Pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que também não amamos. Mas a nossa vida é para ser doada. Então entenda que, mãe, que a sua vocação é o sacrifício. E como é difícil, né? Quando o neném está novo, por exemplo, a criança acorda 4, 5 vezes na noite. E aí você tem o seu sono interrompido 4, 5 vezes à noite. E aí você tem que dar mamar, você tem que colocar para rotar, você tem que limpar. Olha como há um processo de doação, você ter o seu sono interrompido 4 vezes. Meu Deus, como é difícil isso. Como é difícil isso. Mas acordar uma vez de madrugada para rezar, você já é extremamente complicado, agora você ter seu sono interrompido 4 vezes. E como é difícil, o nosso corpo, ele muitas vezes não tem dificuldade, muita dificuldade para passar por isso, mas nós precisamos buscar em Jesus justamente essa força, porque realmente é um grande desafio. Buscar em Jesus e entender nisso nosso processo de santificação, de sermos seres humanos cada vez mais fortes. No caso, as nossas mulheres, cada vez mais fortes. Os pais também, cada vez mais fortes. Suportando então as dificuldades, suportando então as dores. E essa dificuldade que a mãe vai ter, ela só vai se modificando ao longo do tempo. Porque a princípio ela não dorme para cuidar da criança, daqui a pouco isso melhora um pouco, mas outros problemas começam. E aí a criança começa a fazer as próprias escolhas. E aí nós temos aí muitas vezes um grande problema, né? Porque a mãe às vezes enxerga o filho como um pedaço de si, de certo modo é um pedaço dela, é verdade. Mas aí o amor precisa nos conduzir a deixar a pessoa fazer as próprias escolhas. Deixar o filho fazer as próprias escolhas. Isso de um modo gradual. Uma criança de 6 meses, ela não pode discernir o que ela quer comer ou o que ela não quer comer. Mas cabe a uma mãe ficar com um filho de 18 anos, brigando e falando na cabeça dele o tempo todo sobre o que ele pode ou o que ele não pode comer, ainda que aquilo que ele vai comer, a comida que ele escolheu, ela não seja boa, aconselhar, é claro que é cabível. Mas muitas vezes nós precisamos deixar as pessoas que nós amamos fazer as próprias escolhas. A mãe precisa viver isso. E aí muitas vezes muitas mães não conseguem fazê-lo, não fazem de maneira adequada e acaba sufocando e maltratando os próprios filhos, não deixando que eles sejam livres. É claro que é muito difícil perceber as pessoas que nós mais amamos fazer muitas vezes escolhas que nós sabemos que não vão levá-las ao bem. Mas com o passar do tempo, mãe, o que é necessário aprender? A ir gradualmente
dando mais e mais liberdade para este filho e muitas vezes suportando as dores, as dificuldades dessas más escolhas. Mas isso não significa de nenhum modo que você vai deixar de participar da vida ou deixar o seu filho para lá. Significa que você continua aconselhando, continua do lado, continua dando suporte, carinho e amor, ainda que as escolhas não sejam boas. Sempre esse suporte, mas principalmente com a arma da oração. E aí nós vemos tantas mulheres, né, cujos filhos se santificaram por causa da oração dessas mulheres. Um exemplo, nós temos a Santa Mônica, de filhos que tinham, Santo Agostinho, que tinham um comportamento totalmente inadequado, mas que pela força e pelo poder da oração de uma mãe em santidade, houve a transformação da vida daquele filho. Santo Agostinho é Santo Agostinho porque Santa Mônica foi Santa Mônica. E é necessário dizer isso. Claro que ele fez as próprias escolhas depois acertadas, mas porque pelo poder da oração. Porque o Senhor agiu através das orações de Santa Mônica. E aí nós tivemos então Santo Agostinho, que para nós é tão importante até hoje, apesar de já terem passado tantos anos da sua vinda a este mundo. Então é necessário aprender a deixar as pessoas que nós amamos a fazer as próprias escolhas, ainda que elas não sejam escolhas agradáveis, ainda que elas não sejam escolhas boas, ainda que essas escolhas não estejam em Deus, mas claro, sempre, sempre, sempre aconselhando, estando ao lado, mas deixando também livre. E a mulher é toda uma doação, né? A própria amamentação, que é difícil também, que é cansativa também, e o que o bebê vai sorver ali do próprio sangue daquela mulher, porque na verdade o leite ele vem, né? Podemos dizer assim, do sangue, e do próprio sangue, do próprio nutriente. Aquela criança que só está ali porque aquela mãe doou seus nutrientes, todo aquele corpo dela ali, aquela matéria orgânica foi retirada da mãe. O material genético tem uma parte do pai, claro, mas aquilo que compõe efetivamente aquela criança, né, de substrato veio da mãe. E após isso, aquela criança, aí por 6 meses, pelo menos, né, pode ter, se a mãe quiser, se ela conseguir, se não tiver nenhum problema, uma amamentação exclusiva. A criança vai ficar 6 meses se alimentando da mãe. A gente lembra do pelicano, né? Que simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando não tem alimento para o próprio filho, ele bica o próprio peito, escorrendo sangue, para que os filhos, né? Para que os pelicanos, os pequenos pelicanos possam se alimentar daquele sangue que escorre do peito daquele pelicano. É doação. É entrega. Mas a boa notícia disso, que a doação é tão grande que Deus, na sua grande sabedoria, infunde nas mães um amor profundo aos seus filhos. Salvo exceções, mas é próprio da mãe amar e amar muitos filhos. É próprio dela. Errado é o contrário. Problema tem no oposto. Mas é próprio da mãe. E a mãe doou os genes, né? Mas a pessoa pode, talvez você fique triste por saber que a sua mãe faleceu, por exemplo, ou talvez você não tenha nem conhecido a sua mãe, mas 50% do seu material genético aí, ele veio dela. Né? 50%. Isso é uma continuação dela. É uma, digamos assim, uma perpetuação dela. Isso é algo fantástico, é algo maravilhoso, que a gente precisa louvar e contemplar a Deus por tanta beleza com relação à sua criação. E a mãe, ela tem, né, aí saindo dessa questão biológica, como eu falei, dessa base que é a doação, onde tantas mulheres se encontram, tantas mulheres se santificam, tantas mulheres crescem do ponto de vista espiritual, nós passamos então para a questão materna e afetiva da mãe. Como é bom ter uma mãe. Como é maravilhoso ter uma mãe. Nós ligamos a presença, já fizemos no canal aqui, o que é um pai, né? Mas nós ligamos a presença da mãe ao amor, ao carinho, à proteção, à compreensão. A figura do pai ela é muito ligada à ideia de justiça, de ordem, certo? Mas a mãe nós já relacionamos com afeto, com carinho, com amor. E como é tão maravilhoso receber essa misericórdia de Deus através do amor de nossas mães. Quando o mundo inteiro, tudo cai, tudo dá errado, é para sua mãe que você liga. Quando tudo tá um problema, é da sua mãe que você lembra, é ela que você confia muitas vezes seus segredos,
é com ela que você fala aquilo que está se passando. Ali você acha compreensão quando você não deve ser compreendido. Ali você encontra um colo, um regaço que te acolhe, que te ama de uma maneira grandiosa e profunda. É aquela que, quando você viaja, liga para você para perguntar se você chegou bem. Quando você some, ela liga para perguntar por que você sumiu. É aquela que passa o dia todo, mas muitas vezes durante o dia, ela pensou em você. Ela se lembrou de você e ela não se esqueceu de você. Isso é fantástico. Muito da expectativa afetiva que todo ser humano tem dentro de si é de conhecer alguém, uma pessoa que a ame de verdade, que cuide dela, que pense nela, que se preocupe com ela. Todos nós precisamos desse cuidado. Todos nós temos essa necessidade de saber que tem alguém por nós. E como é maravilhoso ter uma mãe e saber que há alguém com quem você pode contar. Há alguém que, se você adoecer, vai estar do seu lado naquele momento. Se a dificuldade pintar, ela vai fazer o que ela puder para estar com você, para estar ao seu lado. Isso é maravilhoso. Há quem diga, né, que Deus é pai com amor de mãe. Quando essa frase é dita, ela tem o intuito de dizer que o amor de Deus é um amor apaixonado, um amor carinhoso, um amor que não se esquece de nenhum modo de cada um de nós. É um Deus que pensa em nós a cada dia e a todo tempo. E há quem diga que depois que a mulher se torna mãe, depois dessa transformação que ela tem, a própria personalidade da mulher se transforma para nunca mais mudar, de uma maneira grandiosa, de uma maneira profunda, porque agora ela já é mãe, porque ela tem uma pessoa por quem cuidar, por quem estar, por quem se doar. E quantas pessoas que não tinham muitas vezes o sentido para a vida, mas conseguiram, né, ajudar, né, um auxílio, né? O sentido da nossa vida é o Senhor, que isso fica muito bem claro. Não é a nossa família, não são os nossos filhos. O sentido da nossa vida é o Senhor e precisa ser Jesus o nosso primeiro e único amor. E nisso não há negociação. Agora, quantas pessoas conseguiram provar esse amor de Deus? Se tornando, né? Quantas mulheres conseguiram provar esse amor de Deus se tornando mães? É muito frequente que se tenha a pessoa que não recebeu o amor materno porque a mãe era uma pessoa difícil ou mesmo ruim, isso acontece, né? Nós sabemos muito bem disso, mas não recebeu esse amor materno. Quantos distúrbios essa pessoa não tem? Essa pessoa é uma pessoa muitas vezes insegura, ela acha que tudo aquilo que ela faz não presta, quando a mãe muitas vezes não cuidava, não elogiava, não estava ao lado, não dava carinho, não dava a devida atenção. Então você tem uma pessoa que, digamos assim, é mais fraca, né? Tem mais dificuldade de aguentar, então, as dificuldades da vida, os problemas da vida, quantos distúrbios, quantos problemas, quantas feridas interiores, tantas pessoas nós não colhemos nos atendimentos, de pessoas que tiveram um relacionamento distorcido, muito limitado com a mãe, e por conta disso carregam até hoje essas dificuldades. Isso, para nós, serve de alerta para as mães nessa busca sincera e verdadeira para serem mães melhores a cada dia. E aí, né, a mãe que vai, muitas vezes, escutando isso, fica muito preocupada por querer ser a mãe da melhor forma possível. O caminho não é se preocupar, o caminho é pedir o Espírito Santo. É pedir a Nossa Senhora que ensine a vocês, mães, a serem mães. Porque ela é a mãe por excelência. Ela é a mãe perfeita. Né? E mãe como ela não houve, jamais haverá. Do silêncio, da oração, que dava carinho, dava afeto, dava cuidado a Jesus, mas também que educou, que também corrigiu naquilo que precisava. Isso é uma mãe. E Nossa Senhora é, por excelência, a melhor de todas as mães. E aí, nós entramos, dando esse gancho aí, né? Nós já entramos, então, na própria questão da maternidade espiritual. Quantas mães muitas vezes não podem gerar, biologicamente falando. Quantas mulheres são tristes, são frustradas, e aí chega nesse momento de Dia das Mães, ficam mais tristes ainda, por ansiedade, porque queria engravidar e não consegue. Quantas mulheres muitas vezes se casam com o primeiro candidato que aparece, porque já estão lá com seus 39, 40 anos e querem ser mães
de qualquer maneira, isso muitas vezes é um caminho complicado e que não traz alegria de nenhum modo e que não traz felicidade, muitas vezes. Ainda que aquele sonho de ser mãe, digamos assim, seja realizado, mas isso acaba sendo fonte de tantos outros problemas. Por que não pensar e não valorizar a mulher na maternidade espiritual? Por que não pedir ao Senhor que te dê, digamos assim, útero espiritual para gerar pessoas para Jesus? Porque mães progenitoras existem tantas por aí. É verdade que que jogam seus filhos em latas de lixo, que abandonam seus filhos, que não cuidam dos seus filhos, que não se importam com seus filhos. A própria adoção, né? É interessante que no Brasil a fila de adoção dos pais que querem adotar é maior do que as crianças que querem maior do que as crianças para serem adotadas. Se o processo não fosse tão difícil, certamente muitas pessoas poderiam adotar com mais facilidade, sem tanto problema, sem tanta burocracia, mas infelizmente isso é ainda uma grande barreira, uma grande dificuldade. Mas a maternidade espiritual, não é? Quantas vezes, né, nós percebemos mulheres que são mães biológicas ou não são mães biológicas, mas cuja função é gerar os seus filhos para Jesus. Aqueles filhos que elas mesmas quiseram adotar, por terem um colo acolhedor. Às vezes é mãe de 2 ou 3, mas na maternidade espiritual é 10, 15, 20 pessoas. É capaz de dar atenção, cuidado, carinho, amor. É capaz de corrigir, é capaz de estar ao lado. É capaz de amar profundamente. Um filho que não saiu dela, mas dá toda a atenção, todo o cuidado, todo o amor. Quantas vezes nós não percebemos que algumas pessoas não tiveram uma mãe presente, a mãe biológica presente, mas outras pessoas, outras mulheres apadrinharam, outras mulheres, na verdade, acolheram, adotaram aquela criança. E a mãe, na verdade, daquela criança não foi a mãe biológica, mas aquela que cuidou. Não aquela que gerou do ponto de vista biológico, mas aquela que cuidou, que esteve ao lado. E aí o universo do sentimento, né, o universo interior daquela criança muitas vezes é povoado mais pela presença da figura da mãe espiritual do que da mãe biológica. Então, nós precisamos olhar, né, a mulher precisa olhar para a realidade da sua vida e perceber aonde o Senhor quer que ela se entregue, aonde o Senhor quer que ela se doe. Então, observe isso na sua vida. As pessoas que Deus coloca ao seu lado, que Ele quer que você ajude, que Ele quer que você direcione, nós precisamos ter essa bondade no nosso coração. A mulher de um modo todo especial, porque a mulher é mais esperta, a mulher é mais atenta. Nas próprias Sagradas Escrituras nós percebemos, gente, como as mulheres são sagazes. Eu poderia falar de muitas mulheres aqui ao longo das Sagradas Escrituras, cuja função foi fundamental, que a atitude delas mudaram o curso das coisas. Vejam, por exemplo, né, Jacó e Esaú. Aquela mulher que esperta ali fala para Jacó, para receber a bênção no lugar de Esaú. Como ela era esperta. E tantas outras mulheres nós poderíamos citar. A própria presença da rainha Esther como aquela intercessora, aquela que pede. E assim como Nossa Senhora é aquela que intercede a Deus por nós, a mãe espiritual ela também intercede a Deus pelos seus filhos. Pedindo a conversão, pedindo a graça, pedindo a transformação. A mulher é esperta por excelência, é observadora por excelência, muito mais do que o homem, muito mais atenta do que o homem, muito mais perspicaz, muito mais sagaz do que o homem. Muito mais. Muito mais. Tem comparação. E percebemos a esperteza, a sagacidade, né, de Nossa Senhora nas bodas de Caná. Enquanto todos se divertiam, bebiam, comiam, cantavam e dançavam, ela percebe a falta de vinho. E como mãe espiritual, ela pede ao seu filho divino para intervir na realidade daquele povo. Porque ela também era mãe espiritual, a maior de todas, certamente. E ela, de um modo todo especial, acolhe então aqueles noivos, o problema daqueles noivos, a causa daqueles noivos, e vai interceder e vai pedir. A mãe, muitas vezes, ela, digamos assim, ela é hermeneuta do amor de Deus. Desculpe, é hermeneuta do amor do Pai. O pai, como eu disse, é aquele justo, aquele que só tem a ideia de ordem, mas ela vai lá conversar com o pai. Olha, não seja tão duro, converse melhor com ele.
Olha, não é assim. E aí ela consegue chegar no filho e ajudar o filho a entender o amor do pai. Olha, ele está brigando com você, mas ele te ama. Ele é duro desse jeito, mas ele morre por você. Ele é difícil assim, mas ele trabalhou o dia inteiro para te dar aquilo que de melhor tem. E aí o pai e o filho vão entrando, né, numa compreensão maior do amor que um tem pelo outro, porque há no meio dos dois a presença da figura feminina. Quantas vezes é isso que acontece, né? Porque às vezes o atrito, né, entre pai e filho muitas vezes é muito grande, mas a mãe entra ali para fazer com que um entenda, compreenda o amor do outro. E aquele lá, ele é melhor, ele é mais feliz por causa da presença dessa figura materna, dessa figura feminina. Mães, né, que me veem, mulheres que me veem, adotem espiritualmente. Tantos órfãos, tantas pessoas que não têm quem reze por elas. Quantas pessoas não têm quem se preocupe com elas, quem se importe verdadeiramente com elas. Quantas pessoas que não têm família, que talvez não tenham nem amigos, que não tem quem peça, que não tem quem interceda, que não tem quem se preocupe. Mas alarguem os seus úteros espirituais e amem profundamente as pessoas, os filhos espirituais que o Senhor te mostrar. E peça, nesse Dia das Mães, a graça, porque essa graça de amar mais e melhor os seus filhos espirituais. Peça ao Espírito Santo que te mostre quem você deve adotar espiritualmente. E adote esse filho, e cuide desse filho, e esteja ao lado dele. E o ame, porque são frutos de vida eterna que nós escolhemos aqui na terra, provando, né? Amando, as mulheres amando, e os filhos recebendo, então, esse amor de Deus através do amor de mãe. Ainda que seja de mãe não biológica, mas de mãe espiritual. Quantas pessoas carentes de afeto, de carinho e de amor. E quantas mães que, angustiadas e tão preocupadas, querendo gerar filhos biológicos de qualquer maneira. E às vezes o Senhor está chamando neste momento, não a maternidade biológica, mas a maternidade espiritual. Como forma também, quem sabe, de te preparar para uma futura maternidade biológica. Quantas mães que muitas mulheres que não têm sentido para a vida porque não são mães. Porque não se doam, porque não se entregam, porque não se sacrificam. E a vida é vazia, a vida é estranha, a vida é xoxa. Não se entregam de nenhum modo, não fazem nada para ajudar absolutamente ninguém. E a vida sem sentido, e quantos filhos carentes de amor, de atenção, de oração. É dessa maneira que nós queremos, aqui do canal, desejar às mães um feliz Dia das Mães, a todas vocês mães que me veem, aqueles que são filhos, amemos e respeitemos as nossas mães. Um beijo carinhoso para minha mãe, Ireni, a pessoa que mais amo nesse mundo, certamente. E vamos à luta. Vamos cuidar as mães espirituais, filhos espirituais, vamos cuidar também das nossas mães espirituais, das nossas mães biológicas, porque é um carinho, certamente, a presença dessas pessoas na nossa vida é um carinho grandioso de Deus para com cada um de nós. Feliz Dia das Mães a todas as mães, que Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, interceda pelas mães, dando a elas toda a sabedoria, porque é muito difícil esse caminho, mas tenha fé, mãe, e confie que Nossa Senhora vai te ensinar e que nada vai faltar. E aquilo que porventura faltar, ela mesma vai ser a mãe. Então, consagre o seu filho a Nossa Senhora. Reze o terço, interceda sempre pelo seu filho. E peça a Nossa Senhora que te dê sabedoria e discernimento para ser uma grande mãe, que naquilo que você e a sua humanidade faltar, certamente o céu há de complementar. E filho, peça a graça de ser um filho tão bom quanto Jesus, de amar a sua mãe biológica, a sua mãe espiritual, e de saber também receber este amor como um carinho, um afago de Deus nos nossos corações. Feliz Dia das Mães. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.